Falta uma menina que também Tá bom? pediu, né? Vamos ver se ela vai entrar, senão a gente começa até umas 11h50, mais 3 minutinhos. Eu tô tentando compartilhar uma tela aqui com vocês também. Ver se eu Tá. consigo. Hoje, como é que vai ser aquele teste dos doshas? É um questionário que a Sim, gente responde ou é é... um questionário. É um questionário. Eu vou mandar para vocês aí depois de hoje. Eu mando na sequência. Eu vou explicar então rapidinho. Explica essa parte. Você me vê. Olha, Gi. Lembra da Gi? Não. Lá. Mãe, Vocês estão vendo essa tela? Oi, Sim. Eliane, bom dia. Vê se você lembra. tem que ver essa vida. Esse mantra que eu vou colocar pode todo mundo ficar com o microfone ligado, tá? Eu acho que nesse primeiro momento é legal assim a gente se conhecer, ir trocando, né, e conversando, tá tudo bem. O Dhanvantari, ele é considerado o pai da medicina indiana. E tem uma história, né, que o Ayurveda ele foi passado dos deuses numa troca de eras, de uma era que era... Eu vou colocar um pouco para o catolicismo aqui também, para a gente ir fazendo essa comparação, mas era como se fosse a época, a era do paraíso, né, que eu não vou lembrar o nome dessa era, foi a primeira era que nós tivemos. A gente já está na quinta era, se eu não me engano. Ou indo para a quinta era, né? Estamos na quarta, indo para a quinta era. E era a época do paraíso, né? A época de Adão e Eva, aquela época que nós vivíamos mais em consagração com o divino, muito mais em consagração com o divino, nos alimentávamos muito pouco, precisávamos de alimento, né? Como a gente conhece hoje, muito pouco. E esse alimento, segundo, né, o que contam os escritos, era muito mais vindo do divino do que, né, através da boca, né? Esse alimento era espiritual. E aí, nessa passagem de era, quando a gente deixou de ser esses seres com essa conexão com o divino, porque é isso, né? A gente não deixou de ser perfeito, a gente não deixou de ser, não se tornou pecador, né? Nem nada disso. Nós só deixamos de ter essa conexão sagrada com o divino, né? Passamos a ter menos essa conexão, então a gente foi precisando de outros alimentos. Começaram as doenças. Conta que a primeira doença que existiu foi uma febre. Então é interessante também, né? A primeira doença do mundo foi uma febre. E aí fala disso, que é uma febre como se fosse febre dos desejos, né? Conta a história, conta o Ayurveda. E aí, então, passaram, né? O Ayurveda, os deuses, passaram, que veio através de um semideus, na verdade, que foi Indra, que passou para outros dois sábios, né, que tiveram essa missão gigante de absorver o Ayurveda. E diz a lenda, né, a história, a tradição, que foi durante uma meditação, né, que aconteceu isso, que Indra conseguiu ter contato com eles e passar tudo isso que é o Ayurveda. E aí eles compilaram nos tratados todos do Ayurveda, né, que são livros que datam em mais de 5.000 anos. E é muito lindo, assim, né? Conhecer um pouco mais do Ayurveda. E aí, então, tem Dhanvantari, né? Que tá aqui na imagem, que é essa imagem, né? Que ele tem ali nas mãos, várias mãos, né? 4 mãos. E aí ele carrega o cálice que tem o néctar da imortalidade, né? E outras plantas, né? De cura e etc. E ele tá numa postura ali de meditação, né? E eu vou tentar compartilhar esse, que é muito lindo, mas eu não sei cantar, eu não sei entoar esse mantra. Já deveria saber, né? Já tem uns anos que eu estudo Ayurveda.
Mas eu estou estudando sânscrito agora, então acho que daqui para frente eu vou conseguir entoar melhor isso, assim, mas a gente pode fazer isso juntos. E tem uma parte aqui que tem a tradução. Vocês estão aqui na minha tela, né? Acompanhando. Não, só não dá. A tua imagem tá uma foto, não tá dando pra te ver. Ah, tá. A minha imagem não tá aparecendo. E eu aqui bem linda falando. Então fala aqui, né, que ele é um avatar de Vishnu, né, na tradição hindu. Ele aparece nos Vedas e Puranas, né, como o médico dos deuses, a divindade do Ayurveda, né? Então a gente faz esse mantra e eu acho que faz muito sentido para mim sempre começar também algo que é com o Ayurveda, com uma prece mesmo, né? Pedindo a bênção dos deuses, de Dhanvantari, né, principalmente, porque assim, é um caminho, toda vez que a gente começa, e todo mundo aqui está nesse caminho de autoconhecimento, a gente sabe que aparecem, né, empecilhos, que aparece falta de vontade, que a gente perde um pouco, né, daquele ânimo que nós tínhamos no início. Então, que a gente sempre lembre, né, de recorrer aos nossos mentores, né? E como a gente está trabalhando com a Ayurveda, também a Dhanvantari, né? Daqui para frente eu vou compartilhar isso com vocês também, vocês podem se afinar um pouco mais com ele. Então, em português, né? Seria aqui minha saudação, né? Vocês estão vendo? Aí a gente pode, ou vocês podem fechar os olhos e eu posso fazer a prece, né? Como vocês sentirem, ou vocês acompanham aí também falando em voz baixa, tá bom? Minhas saudações ao Senhor Dhanvantari, que está em todo lugar na forma de inteligência. Saudações àquele que é o Senhor de todo o universo, que destrói todas as doenças e carrega em uma das suas mãos o pote do néctar da imortalidade. A gente pode respirar fundo, se conectar mesmo com esse ser supremo, né? O nosso eu superior, que conhece tudo aquilo que é bom pra gente. Então, que a gente consiga, nesses dias que nós vamos estar juntos, afinar essa comunicação com esse nosso eu superior, para que a gente consiga ouvir, perceber e sentir em todo o nosso corpo essa comunicação sutil, em forma de aspiração, de inspiração, em forma de insights que a gente consiga perceber. E eu vou compartilhar, e aqui vai estar em sânscrito o áudio. Vamos ver se todo mundo escuta, me sinalizem. Não. Estão escutando? Não. Sim ou não? Não. Não. Não? Ok, parece que eu tenho que compartilhar o áudio. Vamos ver se eu consigo. Ai, que pena. Seria bem lindo. Porque é uma voz fantástica, assim. Tenta de novo, Gi, ver se vai. Vou tentar. Não. né? Não. Eu coloquei aqui no. Deixa eu ver. Agora? Não. Sim, não? Não. Tá, tudo bem. Eu vou mandar, já tá no link, se vocês quiserem copiar agora no chat, né? Porque aí a gente consegue. Deixa eu só sair dessa tela aqui. Consegue deixar copiado, né? Então vocês conseguem copiar agora, porque depois vocês não conseguem voltar no chat e copiar. Deixa eu só sair daqui agora para a gente continuar. Estão me vendo agora? Sim. Ah, que ótimo. Se consigo enxergá-los também.
sair do compartilhamento. Eu tô vendo uma outra coisa aqui junto na página Tá principal. vendo a tela? Tô. E antes não tava vendo? Tava Tava, também. né? Eu acho que é Deu. aqui. Agora saiu. Pronto. Fechou. Ok. Então a gente. Que amado. Os filhotes todos em casa. Não, eu tô só com uma. Tá A outra tá na praia. A Cris tá com as duas, Cris? Então lá embaixo do Diego. A Cris tem duas também. Vocês já se conheciam ou não? Não. Trazer Cris, a Bruna. Oi, Gustavo. Oi, Bruna. Oi, Cris. Oi, Eliane. Oi, Gi. Oi, Eliane. A Eliane não apareceu. Ok. Então, assim, gente, a ideia de hoje é a gente começar essa organização. Essa primeira semana, que era o que eu ia explicar, a Cris, tu me perguntou antes também como que ia funcionar, né? O questionário para a gente pesquisar o nosso dosha, né? Algumas pessoas eu sei que já sabem, que já tem outras amigas também, né? Que sabem um pouco sobre isso, né? Então, assim, o dosha, ele é muito... A gente nasce, né, com um dosha, que é aquilo que o nosso pai e a nossa mãe doa para a gente no momento, segundo a Ayurveda, exatamente no momento da fecundação. Então, o pai, pelo sêmen, ele vai transferir o dosha dele e a mãe também, nesse momento. E aí nós somos formados, né? O dosha também ele pode ser um humor fisiológico. As pessoas também chamam assim. Então, como humores, eles são variáveis ao longo da vida, né? A gente consegue variar. Mas aquilo que nós nascemos, a nossa Vikriti, que fala assim, a nossa Vikriti, aquilo que nós realmente somos, então ela é passada nesse momento. E aí, ao longo dos anos, a gente pode mudar por perturbações, por alimentação, por várias coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, por momentos da nossa vida. Tem momentos que a gente precisa ser muito mais terra, por exemplo. A gente precisa estar muito mais aterrada, né? Quando a gente é mãe, todas essas coisas vão acontecendo ao longo da nossa vida e aí o nosso dosha, ele se altera, tem essa qualidade de se alterar. Isso é bom, porque a gente consegue também voltar a ele, equilibrar. A gente fala em desequilíbrio, né? No Ayurveda não se fala em doença, a gente fala em desequilíbrio. Então ele desequilibra e equilibra, só que eu acho muito lindo porque é assim como a vida, né? A gente não consegue andar numa linha reta. Se a gente tentar andar numa linha reta, a gente vai, hora cai, pende para um lado, hora pende para o outro. Oi! E aí... E não consegue, e esse equilíbrio ele só se mantém quando a gente está nesse movimento. Quando nós estamos nesse movimento, andando, né, como se fosse numa corda bamba, um slackline. Então, a gente só consegue se manter em equilíbrio se a gente faz esses movimentos. Então, é exatamente isso que o Ayurveda ele pede pra gente, né? Então, essa primeira semana, a gente vai começar nisso, no entendimento do Ayurveda. Tentar se equilibrando já nesse movimento de entender que a vida é essa oscilação. E o que a gente precisa colocar nisso é um pouco de bons hábitos, de equilíbrio, né? Como que eu me equilibro, como que eu acordo de manhã, como que eu me desequilibro. Eu gosto muito disso, eu sempre falei isso, desde a profissão, lá na corretagem com os meus corretores. O que eu sei que eu não gosto, o que eu sei que me faz mal nesse caso, o que eu sei que me faz mal. Eu sei que se eu comer à noite, por exemplo, no meu caso, se eu comer à noite carne, eu fico ruim. Eu tenho uma noite de sono agitada, eu durmo mal, eu acordo durante a noite, eu acordo de manhã com um gosto na boca de robô, que o Gustavo fala, com gosto de robô na língua. Então, assim, eu sei que não é legal. Se me oferecerem, eu digo não. Então, assim, esse se conhecer é muito importante. E é isso que a gente vai tentar fazer nessa primeira semana. Então, assim, eu sei que até tiveram pessoas que falaram: ai, nossa, mas vai ser na semana da Páscoa. E é isso mesmo, assim, a gente ainda vai poder comer chocolate, tá tudo certo, tá tudo bem. É essa época, né? Quem gosta, quem quer, vai poder fazer isso, vai poder. A gente sempre pode.
né? Princípio básico da vida, a gente pode tudo. Porque a gente tem que saber que a gente tem consequências. Fato. Tudo tem consequências, tudo. Então é isso, a gente pode o que a gente quiser, a gente só tem consequências a colher depois. Então essa primeira semana é para a gente organizar o que nós vamos comprar, porque tem coisas que a gente não tem em casa, que a gente vai precisar comprar, entender por quê também, né? Por que eu compro o arroz basmati, por exemplo, que é o que eu vou sugerir, né? É um arroz que ele tem bastante nutrientes, ele tem bastante fibra, então ele nos traz uma saciedade maior, né? Ele tem um sabor também mais doce, que também ajuda a nutrir os sentidos, né? Quando a gente começa a afinar um pouquinho, esse sabor mais doce do arroz, por exemplo, ele nutre a vontade de comer doce. Esse doce, né, ou chocolate, ou um açúcar, né, uma rapadura, esse doce mesmo, assim. Ao invés de tomar, de repente, um chazinho de canela, que também é doce, que a gente consegue se nutrir. Ou na banana colocar uma canelinha e aí matar a vontade de doce, né? Então, enquanto a gente ainda não está nesse ajuste, fazendo esse ajuste, né, mais fino, o arroz, ele ajudaria a propor essa falta, né, do doce. Então, esse arroz é interessante, né? Ele cozinha também um pouquinho mais lento, né? Então, assim, tudo isso está ligado com os doshas. Os doshas estão ligados com os 4 alimentos. Então, a gente vai começar a entender um pouco de tudo isso. Como que isso funciona na nossa rotina, na nossa vida, para que a gente consiga... E eu acho que é uma coisa bem interessante, que até ontem a gente foi num curso e o rapaz falou a mesma coisa que a Ayurveda fala, assim, de cura, né? Nada vai... A gente não tem que se curar de nada primeiro, porque a gente não está doente, né? Nós estamos aqui todas com os nossos sentidos, né? A gente está vendo, está ouvindo, está sentindo o gosto, está caminhando, está falando. Então, assim, são esses os principais sentidos, né? A gente está amando, está sentindo ou está odiando. Então, assim, tudo isso está latente em nós. Nós não estamos doentes. Acho que a primeira coisa é partir daí. A gente não está fazendo isso porque está doente. A gente está fazendo isso porque a gente quer partir do ponto que nós estamos para um outro ponto, né? Melhor ou pior, a gente vai entender aí durante essa caminhada, essa pequena jornadinha nossa aí de 15 dias. Mas a gente quer sair desse ponto que a gente está, que eu acho que é a primeira coisa. Então tem algo em nós, ou nós estamos querendo conhecer alguma coisa diferente, mas existe essa vontade, esse impulso de ir para um outro lugar. E essa é o primeiro ponto, né? Nós estamos saudáveis, nós queremos ficar mais saudáveis e a gente quer ver se através da Ayurveda, que eu acredito que é um caminho muito lindo, né, muito sábio, milenar, né, como eu comentei antes ali, tem livros de 6.000 anos antes de Cristo. Então é muito antigo e muito sábio, né? Deve ter algo aí que a gente pode colocar na nossa vida e que vai nos ajudar. E essas coisas são diferentes, né, para a Bruna, para a Cris, para o Gustavo, para ele, para mim. Então, assim, a gente vai ter que descobrir, e aí entra a nossa autorresponsabilidade de que ponto é esse? Que ponto é esse? Onde está o meu equilíbrio? Aonde eu não caio nessa corda, né, nessa vida? Onde que eu não... E se eu cair, gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Se lá no 8º dia de não conseguir, cara, eu comi uma rapadura. Eu sentei e tomei um sorvete. Relaxa, a gente levanta, a gente cai e a gente levanta. É isso mesmo, a ideia é essa. Sem pesar pra ninguém. Porque eu acho que quando pesa, não tá legal. Quando não tem esse fluido, quando não tem uma respiração, uma inspiração e uma expiração, tem algo errado. Quando eu travo, tem alguma coisa errada. Então eu tenho que parar nesse ponto, me levantar e começar de novo, só que sem sofrimento, sem dor, sem ficar me punindo, sem ficar me castigando, e agora eu vou ficar outro dia sem comer, nada e tal, e ficar naquela neura. Não, a gente vai tentar fluir, tentar caminhar leve para todo mundo. Então a ideia nessa primeira semana é isso, a gente conseguir se organizar e principalmente por isso, para ser sem peso, para quando chegar o momento da gente fazer esse detox, que a ideia do detox, eu vou adiante, é a gente ficar 7 dias, 8 dias, comendo um alimento que é feito em uma única panela, em uma única vez, ele cozinha todo junto, que é o arroz, a lentilha vermelha e legumes. E aí a gente pode variar esses legumes, eu vou passar uma lista para vocês, né? Um dia pode ser vagem, um dia pode ser cenoura. E aí a gente vai variar esse legume para não ficar também insosso, né? Não ficar ruim, lá no 7º dia a gente já não aguenta mais. E não é essa a ideia.
Então é comer essa única panela. O Ayurveda fala, né, que quando os alimentos são cozidos todos juntos, né, eles ganham uma potência de nutrição, eles, todos juntos, eles ficam com os sabores e cada um com o que eles têm de nutrientes, né. O nosso corpo absorve melhor também, como esse cozimento é feito numa única panela de uma única vez. Então a gente tem ganhos e benefícios, né, quando faz esse tipo de alimentação. E a ideia de 7 dias é para não ficar muito maçante mesmo. Né? Tem pessoas que fazem 21 dias essa alimentação, dá para chegar em 21 dias. Quando se está em tratamento na Índia, em hospitais, é só essa alimentação, pelo tempo que a pessoa está em tratamento. E às vezes é só uma aguinha de arroz, desse arroz também. Então cozinha só esse arroz numa água, reduz isso e toma só esse caldinho. Eu já fiz uma dieta com 3 dias só dessa água de arroz que chama. Então é bem... A gente percebe que consegue. E que a maioria das nossas, ao longo do dia, essa compulsão alimentar, e aqui no Brasil a gente tem muito isso de como de manhã, como à tarde, como de meio-dia, como de tarde, faço um lanche depois janto. Né? Então a gente tem aí de 5 a 7 refeições aqui no Ocidente, né? Eu nem vou falar no Brasil, e eu não posso falar assim porque eu não conheço outros países também, então para mim é difícil, né, falar. Mas eu acredito que aqui a gente faz isso muito, né? E quanto mais vai para o interior, mais a gente come, né? Ou ele tô certo ou tô errado, não sei se ele tá aí. Então assim, quando a gente vem do interior, né, a gente come bastante, as nossas avós, nossas mães. Sim, só aqui. Não é que come muito no interior, que a gente come bastante. O pessoal tá lá no Rio Grande do Sul, pelo menos a gente tem muita essa tradição, né? Bem... Toma polenta com leite, come churrasco, faz. Então, assim, a gente vai tentar conhecer o nosso corpo fora de tanta alimentação. Que o Ayurveda fala também, que a nossa digestão, né, o momento da nossa digestão é o momento que o nosso corpo despende maior energia para a digestão. Porque ele entende que ele precisa separar esses nutrientes, que ele precisa quebrar esses, né, virar em micronutrientes para que ele leve para os nossos tecidos, segundo o Ayurveda, né, mas aqui para o nosso sistema todo, então para todo o sistema, né, vai para o cérebro, vai para a nossa respiração, vai para os nossos pulmões, vai para os nossos rins, depois excreta lá nos rins, bexiga e tal. Então tem todo um sistema digestivo. Teu microfone ficou mudo. Recebi uma ligação. Ah, tá. Que todo o resto precisa parar, então ele precisa parar de tudo. Por isso que a gente fica lento depois da refeição, não sente mais lento. Tem gente que dorme, tira a siesta, né, depois das refeições. É por isso. Porque quando a gente também faz a alimentação que não está balanceada, né? Então a gente comeu o alimento errado, por exemplo, ou não tão indicado nesse primeiro horário da manhã, a gente fica mais lento. Quem é do dosha kapha fica mais lento quando come, né? Quem é do dosha pitta, se não come, fica raivoso, fica colérico e irritado, e aí tem um dia mais estressante. Então tem várias, a gente vai ter que ir modulando tudo isso. Ao longo desses 7 dias vai acontecer o teste, então uma lista de compras para que a gente vá para o supermercado, né, ou para produtos orgânicos e consiga equilibrar melhor aí as nossas refeições para a próxima semana que vai seguir, né, que a gente vai começar. Mas o Ayurveda tem alguns pilares, né, e tem 3 importantes pilares, que é o sono, então que é algo que a gente vai olhar, como está o nosso sono. Então a nossa alimentação, né, as nossas refeições, então o nosso alimento e o exercício, que é algo que o Ayurveda também fala. Gente, se encerrar, eu acho que encerra meio-dia e 30, talvez a gente acabe antes disso. Mas aí eu posso voltar com um novo link, mando lá no grupo e a gente volta aqui se cair. E o exercício, né? Esses são os 3 principais pilares do Ayurveda. Então ele fala que a gente precisa dormir bem, se alimentar bem e manter o corpo em movimento. Para que a gente consiga comer bem e se alimentar bem, né? Então um depende do outro. Aí é um tripé bem importante quando, né, a gente sabe que o tripé é uma das bases, não tá bem, a gente costuma cair.
Então a gente vai olhar para todos esses, durante essa primeira semana, para essas bases. E aí, na segunda semana, tentar aplicar tudo isso. Então, a gente já vai pensando ali, já vai notando como que eu tô nisso, né? Como que eu durmo. Então, como que eu durmo, gente? Se eu acordo durante a noite. Isso é importante saber, se eu acordo. Segundo a Ayurveda, nós não deveríamos acordar durante a noite. Nenhuma vez. Ah, eu vou fazer xixi no banheiro. Não. Segundo a Ayurveda, a gente não deveria. A gente deveria ingerir os líquidos até 7 horas da noite. E aí dormir, então, né? Lá pelas 10, já estar na cama, já estar dormindo. E eu durmo até 5, 6 horas da manhã sem me acordar. Aqui no Ocidente, a gente pode mudar um pouquinho isso, né? Como a gente dorme um pouquinho mais tarde. Então, eu vou beber água até umas 21 horas, né? O líquido, enfim, se eu tiver sede. E depois eu vou dormir. E eu não devo acordar, então, durante a madrugada para ir ao banheiro. Eu não bebi, não ingeri líquido, né? Meu corpo não está fazendo nenhuma digestão. Então, água e alimentos, né? A gente deveria ingerir até 3 horas antes de dormir. Porque são 3 horas que eu fico fazendo digestão. E quando eu durmo, como e durmo, nessas 3 horas vai chegar um momento aqui que o meu pita vai aumentar, porque eu preciso de fogo para essa digestão e eu vou acordar. Ou eu acordo com calor, ou eu acordo irritada, né? Eu acordo, não tô legal, vou ao banheiro, tomo uma água e depois tento dormir de novo, né? Levo aí às vezes mais 30, 40 minutos para voltar a dormir. Se eu tenho insônia, isso leva mais horas. Alimentos excitantes, né? Tomar café, depois. Segundo a Ayurveda, a gente nem poderia tomar café. Primeira coisa. A gente vai tentar nessa outra semana não tomar, substituir por um chá verde, por um chá preto, que também tem uma cafeína que é um pouco diferente da cafeína do café, do nosso café principalmente. Então, tentar se fazer essas substituições. Né? Eu quero que lá no Sagrado Feminino que eu participei, esse último também, a gente falou sobre isso, né? Quando penso em detox, eu penso em tirar. Tudo na minha vida, eu vou fazer um detox, né? Eu vou eliminar pessoas da vida, relacionamentos. E a ideia não é essa, a ideia é a gente pensar em substituir para ficar mais leve. Então eu substituo o café de repente pelo chá e experimento isso. Mas com esse olhar curioso de vou tentar, vou ver como que é isso, se dá certo, se não dá. Se não dá, eu vou passar um cafezinho para sentir aquele cheirinho no meio da tarde e vou tomar e tá tudo bem, né? Um golinho, um expressinho e tá tudo certo. A ideia é que a gente não sofra para fazer tudo isso e que a gente consiga fazer essas mudanças, né, leve, para que a gente consiga manter. Porque tudo que é no sacrifício, no sofrimento, a gente dificilmente consegue manter, né? Ou vai manter na dor. E aí eu crio um trauma, né? Aí eu crio mais problemas para resolver lá na frente, né? Hoje eu acho que eu resolvo uma coisa e estou criando outras, na verdade. Então o sono a gente vai pensar isso, vai começar a anotar como que eu durmo, quantas horas eu durmo, né? Essas primeiras coisinhas, assim, se eu acordo, se eu tenho sonhos, é interessante também, se eu tenho sonhos, né? Se o meu sono é agitado, se o meu sono é leve, se qualquer barulhinho, nós que somos mães, às vezes é assim, né? Qualquer barulho a gente acorda e, ok, é uma fase que a gente está vivendo, mas fazer todas essas anotações, que hora eu durmo, que hora eu acordo, se eu acordo durante a madrugada, como que é o meu sono leve, pesado, sonho, né? Se eu entro nos estágios de sono mais profundo. A alimentação, a gente vai também durante essa primeira semana anotar que horas eu tomo café, que horas eu sinto vontade de novo de comer. Se essa vontade é fome de roncar a barriga, né? Se eu sinto a minha barriga roncar, eu falo sobre isso. Que nós deveríamos comer quando a gente ouve a nossa barriga. Eu deveria comer, logo no início que eu comecei a estudar, o professor ele falou, se eu comeria uma buchada de bode. Tipo, é tanta fome que eu comeria uma buchada de bode, é tanta fome que eu comeria uma coisa. Então, assim, se não é, que fome é essa? De onde está vindo essa fome, né? Tem gente que fala de fome emocional, não sei. Mas que fome é essa? Que desejo é esse que eu tenho? E qual é a minha última refeição, o que eu como. Então, procurem observar. Tudo isso a gente está entrando no campo de auto-observação, né? De auto-responsabilidade. E eu acho que a gente está entrando numa era que está nos pedindo isso, né? Que a gente se conheça e que eu sei o que é melhor para mim. Que eu não preciso ter um guru, né? Fala na Índia, eu preciso ter um guru para me dizer o que eu preciso fazer, que horas que eu acordo, que horas que eu rezo, que eu limpo a minha língua, que eu como, qual é o tipo de alimento. Então, ter essa autorresponsabilidade e trazer. Claro que o que a gente está fazendo aqui é conhecimento para que a gente consiga escolher melhor, né? Isso tá tudo bem. Então, é isso que a gente vai tentar fazer.
E o exercício é se eu faço exercício. Né? Eu sei que a Bruna aqui, acho que nós é a que mais tá nisso, né? A Bruna já mata aí nós todas no chinelo. Mas a gente vai chegar lá. A Cris anda de bike, que eu sei que eles fazem as coisas dela. Gustavo também. Então a gente tá em caminho. Eu tento dar umas caminhadas, faço minha yoga aí diariamente, né? Tô no caminho. Ele também eu sei que caminha, faz algumas coisas. Então a gente tá todo mundo nesse. A ideia agora é a gente realmente assim, o que eu já faço, eu melhoro, o que eu já faço de bom, o que eu já faço que me ajuda, que me traz um sentimento de nossa, que legal, consegui cumprir. É a gente né, fortalecer. Eu vou mudar, vou substituir por outra coisa, tá? Então, olhar aí o exercício. E o exercício, gente, segundo a Ayurveda, e aí eu vou decepcionar aí a Bruna, mas não seria musculação. Não seria musculação. Segundo a Ayurveda, são exercícios que eles vão me dar longevidade. E longevidade para o Ayurveda é respiração longa, né? Então entraria o yoga, né? Entraria uma caminhada ao ar livre. Pro Ayurveda, e eu me senti bastante decepcionada quando comecei a estudar, porque eu estava muito forte na terapia, né? E tal. É isso, assim, né? Ele não fala, mas eu entendo também que naquela época já se fazia tudo, né? A gente vai olhar para, sei lá, 3, 4 antes de Cristo, tudo já era muito manual, né? Eu já carregava pedra, sei lá, eu já caminhava altas, longas distâncias. Então, assim, eu imagino que seja por isso, né? Pela antiguidade do Ayurveda. Porque hoje a gente sabe, é muito embasado que a gente precisa de músculos, né? Que a gente, depois do Covid, isso ficou muito mais em evidência, a gente veio muito mais, né, para nós aqui, que a gente precisa de músculo para qualquer recuperação, né? Falando de saúde. Então, nesse ponto, eu acho que o Ayurveda está aí para isso mesmo, e ele já se aprimorou muito, já né, se modernizou bastante. Mas tem muita coisa que a gente pode trazer para a nossa realidade, né? E eu acredito sim que músculos são muito importantes, que a gente precisa trabalhar também. Então a gente vai olhar para isso. Mas vai começar nisso, de respirar, né, cuidar da respiração. Aqui eu colocaria mais um pilar, que é a respiração para mim, né, gurias? E pra mim, eu falo que nada é pro outro, né? Tudo é pra gente. Então, assim, esse respira criatura não é pra ninguém, esse respira criatura é pra mim. Porque eu tinha uma respiração curtinha. E eu sei o quanto tensa, o Gustavo me conheceu assim também. Quanto tensa eu era, né? O quanto presa eu era, o quanto engessada eu era. E a minha respiração não era nada longa. Então, assim, o Ayurveda vem com esse pilar da respiração também. De a gente se perceber como eu respiro. Isso é muito legal da gente anotar. Eu sugiro que a gente tenha um caderno. No outro detox que a gente fez, a Cris já fez comigo. A gente tinha um caderninho, então para anotar tudo isso, né? Um diário, quem se dá bem com os eletrônicos, se quiser fazer isso no celular, ótimo também, eu acho que não tem problema nenhum. Só que tem que estar à mão para que a gente faça isso a todo momento, né? Não perca nada aí para que a gente consiga ir ajustando. E todo ajuste fino, ele requer dedicação. Né? Então, assim, se algo que eu peço para vocês se entreguem. Se entreguem para isso, vamos fazer e vamos honrar isso, né? De estar aqui no tempo de vocês, dessa semana de vocês, dessa troca que a gente vai fazer para que a gente veja lá na frente o resultado, né? Ou que a gente saia um pouco melhor do que quando a gente entrou. Então, esse é o meu pedido, assim, a gente vai anotar tudo. Então, como que eu respiro e a gente se perceber, né? Que a respiração em momentos de tensão, em momentos de cobrança, em momentos que o meu chefe falou alguma coisa que eu não gostei.
Hoje eu não sabia se era para entrar no mesmo link, até mandei a pergunta lá, talvez elas estejam esperando um outro link. Será? Eu mandei ali, vamos ver se elas entram agora. Cadê a Cris? Cadê ele? Voltar do caderninho anotações, né? Pra gente anotar então sobre a nossa respiração. Ai, que fofo! É tu, Bruna, que eu tô vendo aqui na minha tela. Aqui. Pra gente fazer essas anotações de respiração, minha respiração curta, né? Quando eu entro em momentos de tensão. E a respiração mais longa, né? Até suspiros. Quando a gente... Aí ele tá entrando. E até suspiros, né? Quando naqueles momentos que eu tô mais relaxada ou que eu tô, né, com alguém que eu gosto. Como a minha respiração ela fica mais lenta e profunda, né? Então, essas observações são bem importantes, assim. Porque aí, quando eu tô no tenso, se possível, né? Claro que tem momentos que eu vou precisar estar nisso, né? Pra me defender de algo e tá tudo certo. E a gente precisa de respiração curta também. Mas se eu posso, antes de responder alguém, né? Fazer essa respiração longa e pensar, né? Aquele contar 3, 4 segundos. Então, isso é realmente importante. E são todos ditos populares, assim, e que tem muita sabedoria, né? Porque a gente faz, às vezes, as coisas no impulso e se arrepende, né? Ou poderia ter sido diferente. Então, sempre... E o planejado ou esse pensado, dificilmente a gente se arrepende, né? Dificilmente a gente perde alguma coisa. Então, cuidar esses 4 pilares. Esses 4 pilares durante essa primeira semana, para que a gente chegue já nessa segunda semana se autoconhecendo. E o que eu puder durante já essa primeira semana, me observar de, sinto vontade de comer doce, que horário que eu sinto vontade de comer doce. Eu li algo e uma amiga minha, Ana Paula, que é terapeuta lá em Bituba, mandou também, de que essa semana, as últimas semanas, os últimos 4, quase um mês aí, algumas pessoas, e aí ela percebeu que nesse âmbito da terapia, sentiam um desejo de comer doces, estavam com sono mais agitado, né? E ela trouxe alguma relação em relação ao momento planetário mesmo, né? Que a gente está passando. Então, assim, observar tudo isso, a lua, qual é a lua que tá, né? Qual é no céu e qual é essa conexão que faz comigo. Trazer para a presença, assim, todas essas coisas, né? O Ayurveda tem também uma parte astrológica, né? Que cuida dessa parte e fala das doenças, inclusive, né? Que tem doenças que não são a resolução não está aqui no plano material, né? Que está em outras vidas. O Ayurveda ele acredita nisso, né? Então, que existe essa transferência, não é essa palavra que eles usam, mas do nosso Atma, que é a nossa alma, então de uma vida para outra, né? Que a gente faz, não é reencarnação exatamente, mas eles acreditam nisso, que a nossa alma ela vai e transmigra. Esse é o nome que eles dão. Ela transmigra de um corpo para o outro, né? Então, e que a gente traz, né, nessa alma coisas salutares e coisas não tão salutares para curar nessa vida, né? Então, eles acreditam nisso, que tem causas de doenças que estão em outras vidas e que a gente só vai descobrir aí olhando, né, para o nosso mapa astral e olhando para essa astrologia ayurvédica. Então, a gente começar a olhar para o que a gente come, horários que a gente tem desejo de comer, quando a gente está mais irritada, como que eu acordei todas as manhãs, isso é bem importante. Nós somos, e eu até falei isso ontem no Reels ontem do Instagram, nós somos uma pessoa cada dia. E tá tudo bem, e às vezes a gente briga pra querer ser a mesma pessoa todos os dias. Por que eu não tô bem como eu tava ontem, né? Por que eu não tô bem como eu tava ontem? Por que hoje eu tô assim? Então assim, hoje eu tô assim, por que eu tô assim? Então a gente vai começar a mudar, ao invés de brigar com isso, tentar entender por quê. Ao invés de ficar, né, ali na dificuldade, querendo ser aquela que eu era, não. Relaxa, respira, e aí vem a respiração longa e vamos tentar entender. Né? Vamos tentar entender. E aí, o que eu faço para isso? Será que se eu fizer um exercício eu melhoro? Será que se eu saio para caminhar eu melhoro?
Será que eu danço, eu melhoro? Será que, né, o que que eu faço que eu melhoro? Se eu converso com alguém, eu ligo para uma amiga e né, eu fico melhor? Ou eu como um doce e fico melhor? Então, tentar entender onde que a gente está, para que lado que a gente vai. E aí, ver se esse lado é legal ou não é legal, tá? Então, eu acho que da primeira semana é isso. A gente vai olhar para esses pilares e a gente vai tentar se autoconhecer, né, a partir disso, né, dessas bases que eu falei. E aí eu vou passar para vocês, fico no compromisso de passar as questões para a gente responder e respondam, gente, essas questões com base no agora. Como eu estou hoje? Quem eu sou hoje? Essa Gisele de agora. Porque quando eu sei que eu era muito mais pita, eu já fui muito mais vata do que eu sou hoje. Então, como que eu tô hoje? Né? Segundo as questões ali, ela vai perguntar como que estão as minhas fezes. Aqui na auto-observação a gente vai olhar isso também, tá? Bem importante se vocês quiserem anotar. Quantas vezes eu faço cocô? Quando eu faço cocô, se é após as refeições? Se quando eu acordo funciona um pouco e eu consigo ir ao banheiro, segundo a Ayurveda seria assim, né? A gente deveria acordar antes do sol nascer, segundo a Ayurveda, antes do sol nascer, 40, 50 minutos antes do sol nascer. E aí eu faço as minhas limpezas. E antes de sair da cama, eu percebo o meu corpo, como que eu tô, se eu tô inchada, se eu tô me sentindo... a minha barriga hoje tá um pouco estufada, a minha respiração tá mais curta, eu já acordei com uma dor nas costas, já acordei com dor de cabeça, não, tô super disposta, tô super bem, eu vou sair pra caminhar, e tô sentindo um ímpeto de ir pra vida, e nananã. Então, assim, essa é a primeira observação que a gente vai fazer. Então, levanta, segundo a Ayurveda, né? Eu raspo a língua, as nossas excreções. Ah, legal, vou falar um pouquinho disso. Das nossas excreções, né? E aí estão as fezes, o suor, a urina, né? E o que fica na nossa língua de manhã cedo. E eu vou passar para vocês, já tá salvo aqui, que é um desenho da língua relacionado aos órgãos, né? Segundo a Ayurveda, a gente olha para a língua e consegue já ver todos os órgãos, né? Todos os nossos órgãos ali descritos na língua, para quem faz, né, esse diagnóstico pela língua. Então a gente vai perceber onde se acumula mais ama, né? Ama pro Ayurveda é aquilo que é pesado, aquilo que sai do corpo como eliminação, tá? Então são os malas, né? Os nossos malas. E aí na língua a gente vai ter, eu não sei se vocês já pararam para olhar alguma vez, provavelmente sim, que a gente vai ter aquela saburra, né? Tem gente que chama de saburra e agora tá muito também em voga, né? Comprar aquele raspador de cobre e raspar a língua, né? E então a gente vai começar a observar onde que tá, se quiserem tirar foto e me mandar, pode ser também. Tem gente que não gosta, né? Primeiro que abrir a língua, abrir a boca aqui no Ocidente já é algo que a gente quase não faz, né? A gente já é travado de abrir a língua e de se soltar. Se bem que eu tô falando aqui com 2 biodanceiros, não pode ser que não funcione assim para vocês, né? Para nós já talvez não, mas na maioria da população a gente sabe que as pessoas não falam sobre isso, né? Esfíncter, esfíncter, que palavra não é essa, né? Então, olhar, abrir a língua mesmo, né? Tem uma meditação de Kali que é linda, que talvez a Bruna também aí já tenha feito, aí acho que já fez, a gente já fez juntos até talvez. Que ela abre a língua, né? E deixa a saliva cair em todo o corpo, assim, né? Essa meditação é fantástica. E eu vou sugerir para que a gente faça também durante esse tempo algumas meditações. Podem ser feitas sozinha em casa, né? Então a gente consegue fazer no nosso quarto, na nossa sala, ou convida as filhas, né? Convida aí quem estiver junto para fazer. E a gente vai trazer todos os elementos para nossa vida, assim. Como eu falei, a gente vai tentar tirar algumas coisas que não fazem tão bem e trazer outras que vão. A proposta é que nos façam, né? Olhar para si e entender mais como que a gente está nesse momento. E onde fica esses depósitos de ama, aquela saburra branca, pode ser em cima de algum órgão e pode dizer alguma coisa pra gente, né? O Ayurveda, ele trabalha muito na prevenção das doenças. Ele trata na Índia, não aqui no Brasil não tem tanto isso, mas na Índia ele é muito prevenção e tratamento de doenças, né? Aqui, como a nossa legislação ela não permite tanto isso, né? Fica mais para medicina.
essa medicina moderna, tratar, né, e resolver, daí eles tratam pontualmente, né, os sintomas também, não trata a causa, né? Mas, enfim, aqui a gente não trabalha tanto com o tratamento. Pode-se trabalhar, tem-se conhecimento para isso, né? Mas as pessoas preferem ainda ir lá no medicamento tradicional, né, no médico tradicional. E tá tudo certo, eu acho que os dois podem conversar, né? Mas a gente vai tentar, então, prevenir algumas doenças também, né? Olhar para isso, opa, tem muito depósito aqui em cima, né, da minha área, do meu sistema reprodutor. Então, vamos olhar para isso. Como é que eu me sinto? Né, o que está acontecendo? E a gente sabe, e o Ayurveda trata disso, que as doenças, elas começam antes do corpo físico, né? Como ele acredita e vem com essa filosofia de alma, então começa muito antes, né? Começa muito antes. Então o Ayurveda fala que começa no plano mental, né? Então eu crio as doenças no plano mental, e aí ela se somatiza depois no plano físico, né? Então é só depois que vai. O nosso corpo já deu 1000 alertas. 1000 alertas. E se a gente for se observar, e quando vai lá no médico, eu lembro que quando eu fazia isso, já tinha acontecido 1000 coisas antes. Eu já tinha sentido leves dor de cabeça, depois eu passei para dor de cabeça crônica, depois eu estava com enxaqueca, tomando remédio para enxaqueca. E como que eu não percebi que isso antes era um problema na minha coluna, né? Enfim, tem várias coisas. Eu vivia à base de chá de boldo quando eu era bem mais nova. E todo mundo fala, nossa, chá de boldo. Eu amava chá de boldo porque isso tratava a minha dor de cabeça que eu tinha, que era do meu fígado. Por ser pita, eu tinha, né, que é escritório, morada do meu do pita, do meu dosha pita, é o fígado. Então, assim, traz muita dor de cabeça, traz muita azia, Então, opa, vamos olhar isso, tentar olhar, né? E uma das formas de diagnóstico é pela língua. Então, eu os convido para a gente olhar para a nossa língua e tirar foto para olhar de um dia para o outro, comparar durante esse período. Então, eu comparo eu mesma, se eu não quero mandar para mim. Se quiser mandar lá no grupo, manda. Vamos olhar a língua um do outro, vamos tentar se conhecer. Porque, assim, a ideia é que a gente se conheça. E, de repente, pode olhar o marido, pode olhar o namorado, pode olhar a namorada e olhar a língua dessa pessoa e dizer, olha só, vamos olhar isso, porque é isso. O Ayurveda, ele fala muito disso, né? Que é saúde para mim e para quem está à minha volta, né? Posso dar um pequeno depoimento? Posso dar um pequeno depoimento sobre esse negócio da língua? Pode. Então, quando tu estava estudando Ayurveda no primeiro curso lá, né, eu comecei a olhar a minha língua todo dia de manhã, assim, e perceber isso, né, e entender isso. E aí, logo que eu comecei a raspar a língua e ver realmente que saía um negócio branco ali, e eu comecei a trocar um pouco a alimentação, eu já percebi que aquele branco, sabe, diminuiu um monte, assim. Então é um negócio muito sério. Quando tu percebe isso, cai a ficha assim, nossa, realmente, a vida inteira eu olhar as fezes também. Outra coisa importante que você olha e vê, nossa, hoje tem muita gordura nas minhas fezes, eu sou pesado, né? Eu sou meio gordinho, meu perfil é mais assim, né? Então, às vezes eu me alimento errado, como muita coisa gordurosa, e isso reflete exatamente lá na saída, né? É muito fácil de perceber e muito... que a gente nunca vê isso, na verdade, né? A pessoa eu acordei isso há 4 anos atrás, né? 3 anos atrás, então... tipo, a vida inteira a gente não percebe isso, pelo menos eu, na minha, né? Não vi. E agora eu tô vendo. A gente não se auto-observa, né? É? Que deveria ser ensinado assim de quando a gente é pequenininho, né? Se auto-observar. E imagina se a gente vai olhar as nossas fezes, eu acho, né? Minha mãe me achar estranha, né? Tu olha as fezes, guria. Tu tá fazendo, né? O que tu tá olhando? Que tamanho que tá? Qual é se tu parece uma banana, se é picada, né? O que é isso? Então, assim, eu quero passar pra vocês também no grupo isso, né? Eu vou olhar o quê, né? Então, segundo o Ayurveda, a nossa língua deveria ser rosa, né? Uma língua rosinha, saudável, com aquele aspecto, né? Quando a gente passa aquele aspecto saudável, assim, a nossa língua deveria ser sem nenhuma sabuca, né? Não rachada, sem nenhuma marca de dentes aqui ao redor da língua. Eu vou mostrar minha língua pra vocês. Eu não raspei ela ainda hoje. E aí, assim, a gente não deveria ter nenhuma ondulação. Eu tenho, às vezes, aqui do lado da marca dos dentes.
Isso é um pouco de ansiedade e um pouco de falta de hidratação também. Então, é outra coisa que a gente consegue perceber quando eu não estou hidratada. Né? Na língua ela resseca, já fica a marca dos dentes. Então, as rachaduras, onde estão as rachaduras, né? Essa semana eu tava com uma bolinha na língua, que ela sangrava quando eu raspava. E aí eu já fui pesquisar o que podia ser essa bolinha na língua, né? Que era bem pontual ali, que órgão que era. Então eu vou passar para vocês essa imagem primeiro. E vocês fiquem com essa ideia de que uma língua saudável é uma língua rosa, sem rachaduras, sem marcas de dentes ao redor dela. E cada um vai ter uma língua, né? Tem línguas mais pontudinhas, que aí é uma língua mais pita. Línguas mais vermelhas são línguas mais pitas. Língua mais esbranquiçada, língua mais bata. Então tem tudo isso também que a gente consegue identificar na língua, né? E olhar bem de trás, bem lá da garganta pra frente. Isso seria nessa ordem, né? Ali. Mas é isso, obrigada, Gustavo. O Gustavo já, ele viu muita coisa assim, né? Eu também. Na urina também, quando a urina tá escura é porque a pessoa não tá hidratada. Então muito... A nossa urina deveria ser bem clarinha, né? Quase não mudar a cor do vaso, olha isso. Quase não mudar aquela cor da água do vaso quando a gente urina. Então eu sei de manhã também quando eu faço xixi que eu não me hidratei direito no outro dia, né? Porque a primeira urina da manhã. Se ela tá turva, tem várias coisas, né? Dá pra gente colocar ela no jardim. Isso é muito interessante, mano. Eu faço isso. Coloca no jardim. Se for formiga, é porque tem muito açúcar. É porque a gente tá consumindo muito açúcar. Se não for formiga, tá tudo bem. Então, assim, o Ayurveda é muito lindo. A gente vai ver a natureza e a gente vai ter essas percepções, assim. É muito legal. Tem uma outra, depois a gente vai explicando. É muito legal. E aí tu pega a tua urina, né? Que é uma coisa que a gente não faz. A gente tem nojo, né, normalmente. Então, assim, né, tem asco dessas coisas, de língua, de fezes. Então, e somos nós tudo isso. Tudo isso somos nós mesmos, né? Então, assim, são nossos cabelos que caem, a quantidade de cabelo que cai, como tá meu cabelo, se tá ressecado, se não tá. Então, assim, a gente é muito pro exterior, pro externo, para aquilo que vai agradar os olhos dos outros do que pra gente. Então, a Ayurveda ele traz esse autocuidado, essa autoobservação, e primeiro é sempre pra gente, né? Depois sempre vai ser pro outro. Então, a gente vai tentar. É muita coisa, né? Talvez nem fosse tudo isso que eu ia falar, mas vai vindo aqui e eu vou falando, que eu acho que também vocês são pessoas que já estão nesse caminho, que já conseguem assimilar isso bem, né? Então a gente vai tratando disso tudo aí ao longo dessas semanas. Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu esqueci de alguma coisa. Tá mudando. Eu acho que ficou bem. Agora eu tenho que ir para fazer um alimento da família. Sim, Cris, mas estamos liberados todos. Um beijo. Gente, alguém mais quer fazer pergunta? Quer fazer alguma pergunta? Eu acho que só a questão ali de, então, ao acordar, dá pra fazer todas as limpezas, né, da língua. Nessa primeira semana a gente vai ficar nessa da observação. Se já quiser fazer as limpezas, se tu já conhece, e eu faço limpeza com colher, tá, gente, até hoje. Eu tenho uma colher que eu separei pra mim. Até hoje eu faço com colher, eu nunca comprei aquele raspador de língua. Não sei por quê. Porque eu tenho a minha colher e tá bom assim, né? E assim, lembrar que é algo delicado, porque eu ia com a língua muito rígida, dura assim, e me machucava. Então, tudo isso assim, eu chorei já na frente do banheiro, na frente do espelho, passando creme no meu rosto, depois do Ayurveda, por entender que eu podia fazer isso calmamente, por entender que eu podia fazer isso com paciência, com amor, e que a gente não precisa sair correndo. Mas é uma coisa muito, sabe, simples, assim, pequenininha. E eu comecei a chorar, porque eu me descobri ali que eu fazia de um jeito que era completamente, não tinha nada a ver com aquilo que era autocuidado, né, que se entendia por autocuidado. Então, essas pequenas observações que a gente vai começar a fazer. E se já quiser começar, Bruno, pode ser. Eu vou passar daqui a pouco já para parar e já boto ali no grupo todas essas indicações. E vai ter o vídeo também gravado para quem viu. E aí a gente começa a fazer já. Mas a ideia é a gente se perceber. Já olhar a língua, realmente minha língua é mais esbranquiçada aqui, ali, tirar essas fotos.
Mas se já tem uma colher, já separa uma colher, já começa a raspar, ótimo. É melhor. Porque isso são excreções do corpo. O certo sempre antes da gente comer qualquer coisa é raspar a língua, porque senão isso começa a voltar. Né? E eu gosto de explicar por quê, assim, né? Por que eu raspo a língua? Porque isso começa a voltar, e se o corpo tirou, por que eu vou colocar de volta? É como suor, né? A gente sua, o ideal é tomar um banho depois, para que não volte. Essas toxinas mesmo que são eliminadas, né, pro corpo, já que ele está eliminado. Né? Dificilmente a gente vai lá pegar a urina e vai beber de volta. Então, tipo, porque com o corpo, porque com a... não vou fazer isso, né? Porque aí eu sei que é errado. Então é a mesma coisa com essa bunda da língua que a gente deixa ali todos os dias e engole, né? E alimenta, se alimenta de novo, começa a voltar. E com o suor. Então, é isso. A autoobservação é a palavra dessa primeira semana. A autoobservação. Adorei. Que bom. Tem mais pessoas com a gente no grupo, mas eu acho que como foi essa sexta santa, o pessoal não conseguiu entrar. Mas aí a gente vai fazendo essa integração. Tá bom, meninas? Então, Páscoa para vocês. Obrigada. Feliz Páscoa. Como chocolate, se assim desejarem. Um beijo. Obrigada, então, pela confiança. Um beijo, Eli. Fica com Deus. Também. Tchau. Tchau.